Fala, torcida que canta e vibra, todos, e vamos aqui com mais um vídeo no canal, trazendo as últimas informações e toda a repercussão dessa grande vitória do Palmeiras lá em Salvador, em cima da equipe do Bahia, que deixa o Palmeiras 5 pontos à frente do segundo colocado. Estou trazendo esse pós-jogo, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês nos comentários, e vamos com o vídeo. Botafogo, São Paulo, botou o jogo no bolso contra o São Paulo, no Morumbi, Botafogo já tinha ido bem, Grêmio e hoje. 4 jogos, assim, de altíssimo nível do Arias, cara. E muita gente falou do começo que era um jogador que vinha para ser titular absoluto e o Abel não botava no time, ia botando aos poucos, 15 minutos, 10 minutos. E pelo lado direito sempre, né? No lugar do Alan. Tirava o Alan, acho que uns 3, 4 jogos seguidos tirou o Alan. E agora fixou os dois, o Alan na direita e o Arias na esquerda, né? E ele jogou no começo, quando ele chega no Fluminense, ele jogou pela esquerda, depois que ele vai para a direita, né? E eu acho que a vantagem que o Palmeiras tem em relação é muito disso. Tem um treinador que está há muito tempo lá, conhece muito bem, tem peso para botar uma contratação, uma das mais caras da história, no banco durante um certo tempo. E ele tem tempo de casa e consegue fazer essa leitura, né? De onde o cara pode render. Tanto que ele bota o Arias num lado que, de repente, nem ele esperava, porque ele tentou do lado direito primeiro. E aí o Arias vai para o lado esquerdo e o pessoal tem paciência para esperar o Arias render, né? E ele está conseguindo fazer agora. Coisa que ele estava falando até com o Sobis, que é um outro baita jogador que ainda não conseguiu, o Felipe Anderson. O Felipe Anderson também veio, tentou de um lado, tentou do outro, tentou por dentro. E o Felipe Anderson ainda não conseguiu entregar, mas é um baita jogador também. O Abel tinha sido expulso contra o São Paulo, deu um ataque contra o São Paulo, foi expulso. Voltou hoje, tomou o cartão. O Abel é o maior reclamão do futebol brasileiro, certo? Reclama pra caramba. Mas o Palmeiras está entendendo que tá rolando uma grita, talvez até para compensar o que é o Abel à beira do campo, não sei, mas uma grita em cada jogo contra ele, por parte dos adversários. Foi o caso do Bahia hoje. Será que o Bahia tem razão para reclamar desse jeito aqui? Vamos ouvir o David Duarte. Bom, será que o Bahia tem razão nessa reclamação? Caralho. Vamos trazer o PC para conversa? PC, vem naquela passada. Pô. Chega aí, PC. Que elegância, PC. Saudade que eu tava do PC, faz tempo que eu não vejo o PC. Tudo jóia. Esse emprego não morre. Esse emprego não morre. E aí, meu parceiro? Esse não tem jeito. Como é que tá? Boa Páscoa. Pelo contrário. Boa Páscoa. Tá Tudo bem? bem, cara? Tudo bem, graças a Deus. Que benção, né? É. Eu achei que o VAR ia me aposentar. É ruim para alguns, bom para outros, né, PC? Tá. PC, o que você avalia, no geral primeiro, antes da gente entrar nas minúcias da principal reclamação do Bahia. Como é que foi a arbitragem hoje na Fonte Nova? Só um pouquinho, só um pouquinho. O PC está falando aqui um pouquinho. Corrigir o microfone do PC, mas você estava me perguntando, Rizek? Sim, senhor. Vai lá. Você estava me perguntando desse lance que a gente estava mostrando agora e o PC vai poder falar melhor do que a gente, que é o especialista. Enfim, PC, depois eu dou minha opinião, mas fique à vontade. Isso aí, PC. Foi gol legal e irregular, para resumir. Agora sim, é isso aí. Boa noite, Rizek. Boa noite a todos. Foi um jogo, você me perguntou sobre a arbitragem, né? Foi um jogo extremamente difícil, pegado, um árbitro jovem que apitou, Lucas Casagrande. Cada vez mais as equipes estudam as características dos árbitros e quando você pega a escala, você vê um árbitro de 25 anos, jovem, 4º jogo no campeonato, nessa temporada, que no ano passado teve um problema sério no Bragantino e Grêmio, que ficou afastado. As equipes têm essas informações. Então foi um jogo extremamente difícil, muito pegado. Ele não tem um hábito de marcar muitas faltas, não aplica muitos cartões, mas ele foi muito exigido hoje. Então foi a pressão desde o primeiro tempo, né? E acabou culminando com a reclamação do Bahia nesse lance do segundo gol do Palmeiras. Pedir, né, com a sua licença, Rizek, para a gente rodar a imagem novamente. Quero chamar a atenção para a ação do Lucas Araújo, do Michel Araújo. Para mim isso é muito importante, a maneira como ele vem ali segurando, fazendo a carga também no Gomes, acossando o Gomes, e o Gomes vem para essa disputa, tem um contato, assim como o David Duarte citou, teve contato, realmente teve o contato, mas na minha avaliação é uma disputa de jogo. Essa sim é uma disputa de jogo, é um contato de jogo, você está buscando a referência, você está sendo agarrado, empurrado também pelo adversário ali, pelo Michel Araújo. Para mim o gol foi legal, não houve falta no David Duarte. Eu concordo com a decisão da arbitragem. Alguém diverge? Alguém acha que esse lance foi faltoso? Se ele tivesse marcado a falta, eu acho que não daria polêmica também.
Porque eu acho que esse braço do Gustavo... Eu não teria marcado, tá? Minha opinião. Eu não teria marcado, teria validado o gol também, assim como você, PC. Mas, por outro lado, eu entenderia, porque quando esse jogador está no alto e ele tem a carga do braço, do antebraço do Gustavo Gomes no ar, ele desloca o zagueiro do Bahia. Então, se o Arthur marca, eu acho que não teria dado tanta polêmica, tanta reclamação. Eu acho que a sua observação é muito boa. Onde a gente fala quando é um lance de interpretação e aí você tem que analisar a decisão de campo, não seria erro claro, óbvio, manifesto a ponto de ter interferência do VAR, mas a questão para mim assim, a gente sempre fala a questão de impacto, né? Se o jogador tem um impacto, mas o que a gente deve avaliar sempre é se essa ação do jogador também é por uma busca, também é por uma disputa de bola, ou ele está indo só para empurrar o David Duarte. E a ação do Michel Araújo, para mim, é extremamente relevante. Se o David Duarte está subindo, Gustavo Gomes vem sozinho, vai só no corpo, é uma coisa. Quando ele está tentando se movimentar na área, está sendo agarrado pelo Michel Araújo, empurrado pelo Michel Araújo, e na sequência tem o contato com o David Duarte, para mim passa a ser... Levantar uma outra questão, se você me permite, Rizek. Não achei nada aí nesse lance, tá? Nada, gol legal. A câmera de frente, a gente mostrou um lance agora, a câmera de frente, olha como o zagueiro sobe em direção à bola e no ar ele perde o time da bola. Uma câmera de frente. Por isso que eu... ele tá na bola, ele sobe, ele tá na bola, e aí o deslocamento... É esse lance aí, ó. Por isso que eu tô falando, se tivesse marcado, não sei se teria tanta reclamação. Por essa imagem aí, ó. Ele tá na bola, ó. Ó como é que ele se não tem o toque, ele tira. Se não tem o toque, ele tira. Mas daí tem o toque do cara do Bahia também por baixo, que desequilibra o Gustavo Gomes, que desequilibra o... Então, eu acho que os dois Por isso que eu acho que se chocaram, entendeu? E uma coisa, a entrevista do David Duarte me chamou a atenção, porque assim, quando o jogador vai para uma entrevista assim e ele fala, pá, me deram um soco, né? Ele falou, teve o toque. Ele não reclama, ele teve um toque, assim, nem ele, na minha opinião, nem ele tem a convicção de que foi falta mesmo, porque ele fala, teve um toque. Toque é falta, né? Mas ele nem vê, né, pra ver, nem sabe quem tá batendo nele. Ele sentiu. Até porque ali no Murilo tá rolando um pênalti atrás ali, ó. O Murilo tá agarrado. Ele é deslocado, mas foi o que o PC falou, não é a ação deliberada do Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes sofre uma ação e aí a ação do Gustavo Gomes que sofre desencadeia outra ação. É um lance polêmico, assim. Eu acho, cara, que o pessoal vê o Abel à beira do campo, o Abel e a comissão, né, porque eles ficam lá se revezando e é insuportável, né? É insuportável. Eles reclamam muito, é uma chato. coisa ensaiada, inclusive, ensaiado, né? É chato. Porque quando vem a arbitragem, aí surge os auxiliares, né? Eu acho que eles se sentem também a necessidade de reclamar, cara, de achar que tudo é roubado, tudo é... Porque o Palmeiras tem, o Abel tem isso, né? Qualquer marcação é um absurdo contra o Palmeiras. Aí eu acho que os clubes estão vendo uma necessidade de igualar o Abel. E estão tratando qualquer coisa marcada a favor do Palmeiras como se fosse uma coisa escandalosa. Pra mim, gol legal. É que veio uma... Sobes, gol legal ou irregular? Gol legal. Braz, já deu opinião? Aline? Legal, acho legal. A gente achou gol legal aqui, na maioria aqui, né? Mas também entendo o que o Denilson tá falando. Mas porque o que pesa, assim, é o envolvimento do Gomes com o Michel. E por isso, que é o que o PC tá dizendo, eu entendo isso também. Mas tá acossado, né, pelo Michel Araújo. Exato. Agora, há uma comparação que circula nas redes sociais com o gol anulado do Fluminense ontem. Eu sei que é impossível ter uma padronização, né? Todos os jogos tem uma arbitragem com os mesmos critérios por 90 minutos. Seria lindo, mas é impossível, né? Impossível. É válida a comparação com o gol anulado do Fluminense ontem? Eu respeito, né, a comparação, mas eu discordo, porque eu acho que são lances completamente diferentes. E quando a gente fala a questão de critério, né? Quando a gente fala a questão de critério, sempre é difícil porque os lances nunca são iguais. Você pode buscar alguns elementos, algumas referências para poder fazer a avaliação, mas nesse lance de ontem, diferentemente do Gomes, que está sendo ali acossado pelo Michel Araújo, a ação do Castilho, na minha avaliação, ela é totalmente fora da disputa de bola e é uma ação que ele empurra o Sebastião Gomes com as duas mãos, tem um impacto muito grande, ele impede o Sebastião Gomes de disputar. Ali, para mim, não é que ele está se movimentando na área, os dois estão disputando o espaço. Não, até começa ali naquela movimentação na área, mas a ação do Castilho com as duas mãos, com aquela força, empurrando, olha só como ele vai no peito, empurrando o Sebastião Gomes, para mim é um lance muito diferente e eu concordo com a anulação desse gol. Para mim a falta do Castilho é muito clara mesmo. PC nessa.
Não, sim, é porque a comparação surgiu, né? Inclusive na nossa equipe ali, né? Nos bastidores, assim, pô, mas não acha não, não tem o terceiro elemento, né? Não tem terceiro elemento, são só os dois ali, não tem... Pra mim também. Dá pra comparar porque foram duas situações de confronto dentro da área, mas assim, eu também concordo com isso, é totalmente diferente a dinâmica das ações. Eu acho que tem até uma diferença a questão também da busca pela bola, né? Quando você tá... a bola está vindo para uma disputa, o Gomes está ali se deslocando para ir buscar a disputa daquela bola. Tem a presença do Michel Araújo, é uma coisa. Outra coisa é aquela movimentação na área, e contato é permitido. A gente sempre fala aqui que o árbitro deve avaliar a questão do impacto, mas a ação do Castilho é totalmente fora da disputa da bola, com as duas mãos no peito e com impacto para a marcação da falta. Se ele viu no campo, não enxergou falta, o VAR não tem de intervir nesse lance. Nessa daí, pra mim, o Rogério viaja e exagera, porque não é lance pra VAR, é lance pro árbitro principal. Ele tá vendo, tem a visão completa, não tem ninguém na frente dele, tá perto, então tem de valer o que ele enxergou. E se desloca o Gomes ali, é um braço que é normal de disputa. Perfeito, só que vou partir do seguinte princípio, que de agora em diante, em todos os jogos e disputas, isso é permitido. Birner, não há critério universal. Mas precisamos criar o critério, precisamos defender o critério. Muito menos no futebol brasileiro. Seja rigoroso ou leve. Eu entendo a crítica do Rogério, mas também entendo como você disse, que há uma margem para debate. Por quê? Ele pode criticar o critério do árbitro. Agora, ele não pode pedir VAR nesse lance. Eu acho que nesse lance aí, você pode marcar a falta do Gomes, falta no Gomes, pênalti no Murilo, falta no Murilo. Você pode marcar qualquer coisa aí ou pode não marcar nada. No mundo... Você quer um exemplo da falta de critério? Teve o gol do Mirassol outro dia que foi anulado assim, pelo Wilton Pereira Sampaio, que não deu pênalti no Gomes no jogo contra o Flamengo. Do Fluminense. O jogo do Fluminense ontem. Então, assim, critério é uma coisa que absolutamente não existe. Mas eu concordo. Questionar o critério e questionar a falta... Tanto que quando sai o gol e a reclamação, os nossos colegas que estão transmitindo o jogo, Paulo Andrade, eles estão olhando o lance do Murilo com o Jean Lucas. Exato. Olha lá o Jean Lucas segurando o Murilo segurando o Jean Lucas, porque dentro da área está acontecendo tudo. Você pode marcar qualquer coisa, mas como aí eu concordo com você, Breilo, o árbitro está bem colocado, ele viu, entendeu o que aconteceu e não marcou. E na boa, questionar o critério do árbitro, ok, mas não é para fazer um discurso de vergonha. Mas todos fazem isso. Mas o Rogério é um cara ponderado o suficiente para entender que esse é um lance que tem margem de interpretação. Mas ele não tem que ser ponderado, ele tem que pressionar a arbitragem, porque o jogo aqui é esse. Não é ponderado nesse sentido. Eu não gosto, mas é esse jogo. Mas é cansativo. Cara, cansativo, concordo. Eu achei que foi que nem tu. Podia ter sido marcado falta pros dois lados, pênalti, podia ter sido marcado tudo. Tava todo mundo ali segurando, se agarrando. Enfim, acho que o Gustavo Gomes, de fato, desloca o David Duarte, mas... Enfim, pra mim teve tudo ali no lance. Atrás do Gomes tem um que também tá agarrando o Gomes. E o Murilo tá agarrando o Jean Lucas, que tá agarrando o Murilo. As últimas discussões que a gente vem tendo em relação à arbitragem aqui é justamente sobre essa intervenção do VAR, né? Exatamente o que o Breler chamou a atenção, de quando o lance tem ali da interpretação do árbitro que o VAR não tem que se meter. Acho que a última discussão da arbitragem que a gente está tendo aqui agora é só que a gente se acostumou aqui no Brasil, a gente estava tendo essa discussão no Sport Center, eu falei. A gente se acostumou aqui no Brasil do seguinte, toda jogada tinha intervenção do VAR. Todas as jogadas duvidosas tinha intervenção do VAR. E agora que algumas jogadas não estão, essa intervenção do VAR não está acontecendo, aí a gente, como todos, os treinadores, os jogadores, a própria torcida que está no estádio, tende a não entender por que não está rolando essa intervenção. E aí entra a CBF, né, que foi feita lá a comissão lá da arbitragem antes do campeonato começar, e aí as regras que foram feitas para essa temporada. E aí por isso que muitas vezes os torcedores estão estranhando. Por que o VAR não está chamando? Porque foi um combinado que foi feito antes, em relação justamente ao que não era respeitado anteriormente. Que quando fosse lance duvidoso e que o VAR não tem lá o 100% de que o árbitro está errado, tem que manter a decisão do campo. E antes não era assim. Mas o que eu questiono no Rogério é que ele é um cara que a gente trata como referência no futebol brasileiro, de alguém que é propositivo, de alguém que tem boas ideias. Mas nesse caso, ele sabe que o discurso dele vai alimentar amanhã. Mas não é só o Rogério, ele desculpa, mas não sei. Se fosse contra o Palmeiras, o Abel Ferreira ia estar lá com os filhos mais embora. Você quer que o Rogério fala que redima o futebol brasileiro, é isso? Não é redima, mas nesse lance, reclamar de VAR e apontar vergonha como ele apontou, amanhã o Rogério contribui para esse ciclo vicioso que é as pessoas que
não gostam do Palmeiras ou não são palmeirenses, vão criar a narrativa de que o campeonato está manipulado, o campeonato está arranjado. Já é esse, né? Então, exato, mas num lance que não é para VAR, e até quem defende o não intervencionismo do VAR, amanhã vai fazer malabarismo, se o lado dele não for o do Palmeiras, para criar essa narrativa. E isso também é parte de quem pede e reivindica um futebol melhor, inclusive do Abel, que muitas vezes não sabe também lidar com esse tipo de interpretação que tem de ser do árbitro de campo. E eu não estou individualizando... O Abel usa a entrevista para pressionar a arbitragem. Todos os técnicos fazem isso. Eu lamento que seja assim. Eu não gosto que seja assim, mas eu gosto? Não. Tinha que ser assim? Eu acho que não. Se eu fosse técnico, eu faria? Mas até para pressionar a arbitragem, tem de ter argumento plausível. Nesse caso do Rogério, Pedro, o VAR você achou que não foi é um argumento válido. Foi pênalti, foi falta? Você achou? Eu achei que foi falta, mas eu não vou passar, né? Na minha visão, a gente equipar para dar opinião, a minha opinião. A história do jogo para mim não vai ser só essa. Porque o VAR tinha que dar entrevista, estou de acordo. Só que eu acho que assim, o ser humano, não o VAR, mas se o árbitro de campo para mim que errou. O ser humano ele é falho. A gente vai ficar refém, sim, de uma arbitragem impressionada. Olha, vai profissionalizar, não vai. Uma arbitragem impressionada, ela está ali, ela tem uma fração de segundos. Ele não deu falta, eu daria. Ao mesmo tempo, tem gente que diz que é braço de jogo. Tem gente que diz que é diferente de um lance assintoso de empurrão assim. Eu concordo com tudo isso. Para mim, eu acho que tem que chamar. Eu só acho que tem que respeitar o campo. Porque o VAR ele não foi feito para reinterpretar o jogo, para reapitar o jogo. Dito isso tudo, cara, é isso. Mas seria interessante o áudio do VAR ser divulgado também para a gente entender qual foi próximo jogo não foi chamado. Vai ser contra o Palmeiras, o Abel vai reclamar para pressionar, o outro jogo vai ser contra o outro técnico. Mas o gol foi checado. Então, para mim, não tem solução. Quando não é chamado, acho que o áudio não é divulgado. Não é divulgado quando ele não é chamado? Porque se eu não estou enganado, é isso. A regra era essa. Porque, obviamente, o gol foi checado. Sim, o árbitro até pede, ele espera ali e fala, não, está confirmado o gol. Então, acho que seria legal divulgar para entender porque a opinião foi tomada dessa maneira. E no meu mundo ideal, Bruno, um critério de falta dentro da área seria muito próximo do que é praticado hoje na Premier League. Lá na Inglaterra tem muita gente que reclama que há um exagero da permissividade dos árbitros com contato. Eu adoro a arbitragem inglesa. Mas escanteio, o que está acontecendo no escanteio na Premier League? De bloquear goleiro. De ficar bloqueando o goleiro? Eu gosto. Eu acho um absurdo. Eu acho absurdo. Mas para mim, entre contato, entre defensores, entre o zagueiro está marcando, está ali, o cara precisa estar postado e preparado para ter um contato. E ali é um contato mínimo do braço do Gomes com o David Duarte. Eu não acho mínimo não, cara. Eu não acho contato mínimo não, porque o cara tá pulando para cabecear a bola. Vem um braço nas costas, não é mínimo. O que me incomoda não é o lance de hoje. O que me incomoda é que a gente vai perder minutos e mais minutos e mais minutos. Isso para mim não é só o que vai contar a história do jogo. E na semana que vem, vamos trocar as camisas, o lance vai ser o mesmo e o debate vai ser sobre critério. Na Inglaterra, pelo menos, ontem o Zubeldia deu o chilique. Pessoal, já isso não gosta, o Biner gosta, mas tá posto. Né? Tá posto. Aqui você não sabe o que tá posto. É o seguinte, fica esquizofrênico. A gente tem que fazer uma pausa para falar do Flamengo também, tá? E por falar em Flamengo, só destacar que vocês elogiaram também o jogo do Bahia, apesar da derrota. O Bahia, enquanto todo mundo vai estar se matando em Libertadores e Sul-Americana, ele tá com as semanas livres. Mas semana livre é pressionado, porque hoje já perdeu em casa e foi eliminado da Libertadores. E não dá resposta semana que vem com... Não, e aí só uma coisa. Semana que vem, aí nas próximas rodadas, ele vai ter, por exemplo, o Mirassol e o Flamengo, que são dois times envolvidos na Libertadores. Então, ele que aproveite bem essas semanas.